Oi galera, tudo bem? Eu estava com saudade de vocês. A gente se acostuma tanto, né? Tá todo dia ali. A gente vai para a segunda aula. Hoje, na segunda aula, nós vamos falar sobre adaptações fisiológicas do recém-nascido. Nós também vamos falar sobre reflexo primitivo e sobre o desenvolvimento da linguagem do recém-nascido, ok? Vamos começar com a adaptação fisiológica do recém-nascido. Galera, a gente sabe que o recém-nascido, quando no primeiro momento, né, quando ele nasce ali, ele vai ter de aprender a trabalhar por ele mesmo. Por quê? Antes ele estava na barriga da mãe e a mãe fazia tudo isso por ele. Agora não. Agora ele vai fazer por si mesmo. Então, ao nascer, o recém-nascido precisa adaptar suas funções orgânicas à vida fora do útero materno, para garantir sua sobrevivência independente do organismo da mãe. A primeira alteração é a questão da respiração dos seus pulmões, ou seja, estabelece a ventilação pulmonar, a respiração por si mesmo. Agora, ele faz tudo por si. Ele tem que se virar por ele mesmo, né? Agora ele faz tudo relacionado a ele. Então, a gente costuma muito falar que lá no cordão umbilical, né, tá tudo ligado, a mãe faz tudo por ele. Agora não. Agora ele vai ter de fazer tudo por si mesmo. Quando o cordão umbilical é pinçado, vamos pensar. Temos aqui um cordão umbilical e feito por uma caneta, a mãe e o filhote, né, o cabeçudinho. Nesse primeiro momento, eu vou pinçar, isso já foi pro parto lá, ele já tá encaixadinho, já tá tudo pronto para vir ao mundo. Ele é pinçado. Às vezes eu uso pinça, às vezes eu posso usar uma tesoura. Então, quando eu pinço, eu faço com que o fluxo da mãe pare de vir pro filho. Quando eu faço isso, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo com que ele comece a trabalhar sozinho. Então, por isso que eu não posso chegar e cortar de uma vez. Eu tenho que esperar, né, dar um tempo para ele começar a trabalhar por si mesmo. Então, o cordão umbilical, quando ele é pinçado, eu desativo ele, filho da mãe. O recém-nascido, ele tem que respirar pelos seus próprios pulmões. Isso estabelece uma coisa chamada hematose. A hematose, como vocês vão lembrar, tá? A hematose é a troca gasosa. Ele começa a trabalhar por si mesmo, ele tem que fazer essa troca gasosa. A primeira respiração da criança normal, ela vai ocorrer, tá? Nos primeiros 30 segundos após o nascimento. Ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, ele vai para uma incubadora, ele vai ficar na neonatal. Porque tem alguma coisa que não tá legal, que não tá batendo, que não tá bem para ele. Então ele tem que se virar e ele tem que começar. E nós vamos perceber que alguns órgãos, eles são bem imaturos, são bem primitivos mesmo. Começam a trabalhar muito lentamente e demora muito. E só que nesse caso, um dos primeiros, dos essenciais, é o pulmão. E ele tem que trabalhar muito rápido, né? Ele não pode brincar ali em questão. Acho interessante, tem uma foto aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Eu não consigo visualizar porque ele tá torto. Peraí, deixa eu colocar aqui certinho pra vocês. Gente, não consigo visualizar. Eu também tô torta, né? Aqui. Ai, não consigo. Gente do céu, não vai. Então, olha só. Essa região aqui... gente do céu. Aqui. Essa região aqui é o cordão umbilical. Ele é composto por uma artéria e uma veia. Então, tudo vai pro bebê. Agora, ele é cortado, né? Como se parasse aqui, ó. Como se não tivesse mais essa parte aqui. Então, agora o bebê tem que se virar sozinho, solitário,
né? Nos primeiros momentos ele vai ficar sozinho lá, se virando sozinho, só ele. Então é um trabalho que ele vai fazer sozinho e ele tem que aprender o mais rápido possível. Então nós temos casos de bebê que vai para o neonatal, né? Porque lá no neonatal o que ele não está fazendo, a incubadora vai fazer. Com a primeira respiração fica estabelecida a capacidade funcional do pulmão. Isso é, parte a permanência do pulmão após a respiração, tornando o movimento respiratório. Ocorre o aumento da circulação pulmonar, pois agora o pulmão, tá, são responsáveis pelo fornecimento do oxigênio, né, e pela eliminação do CO2. Então, o que a mãe fazia antes, agora ele tem que fazer por si mesmo e sozinho. No nascimento, a circulação pulmonar ela vai tornar-se baixa resistência e alto fluxo. Então, ó, eu fiz errado. Alto fluxo, né, e baixa resistência. A frequência respiratória varia em torno de 30 a 60, 30 a 50 respiração por minuto. E tem grande necessidade de oxigênio. Então, nesse momento, ele tem uma grande necessidade, né? É essencial para ele a questão do oxigênio. Por quê? Ele não faz, né? Ele fazia para a mãe, agora ele vai aprender a fazer a troca gasosa sozinho. O movimento respiratório do RN, a gente tem que ter um grande cuidado porque é curto e irregular. E ele tem pausa, né? A apneia, ele dá uma pausa. Essa pausa vai dar mais ou menos 5 segundos, não pode passar disso. Então, quando eu fui dormir a primeira vez com a minha sobrinha, a Stephanie, eu ficava cuidando, colocava a mão na barriga dela para ver a respiração. Eu ficava colocando a mãozinha, né, na boquinha, no nariz, para ver se ela estava respirando, se estava tudo tranquilo. Mania de primeira viagem, né? Tem uma foto no slide que eu acho muito interessante e é a comparação de como é o tamanho de um pulmão, de um bebê, de um recém-nascido. Então é o tamanho de um gomo de uma laranja, né? Pequenininho, né? Recém-nascido pequenininho. Os sinais vitais normais de um recém-nascido, eles têm a tendência a ser frequência cardíaca de 120 a 60 batimentos por minuto, frequência respiratória de 30 a 50 respirações por minuto, por vez irregular e com pausas até 5 minutos, como nós já vimos. A temperatura do corpo dele, ela tem a tendência de ser de cerca de 37 graus Celsius, com variações de 36 graus Celsius a 37 graus Celsius, né? Então, 36,5 a 37,5 graus Celsius. Essa é a questão da temperatura, porque ela varia. E a pressão arterial dele é de 60 a 90, sendo a máxima 30 e a mínima 60. Então, é totalmente diferente de um adulto, né? Então, se você parar para pensar, eu tenho que ter no meu caderninho de estágio, já marque aí, do recém-nascido, de uma criança, de um adulto, né? Quem toma medicação é diferente. Só para vocês verem a questão da respiração, olha só, tem um quadro no slide que eu coloquei para vocês. O recém-nascido, ele tem de 30 a 60, ou de 30 a 50, né, de respiração por minuto. Um pré-escolar tem 22 a 34, olha só a diferença. A escolar, né, pré-escola e tem o escolar, 18 a 30, e adolescente de 12 a 16. Então, há uma diferença, né? A temperatura desse bebê, eu tenho que ter comigo que a temperatura normal, corporal normal, representa uma estabilidade de produção de calor e perca de calor. O valor normal considera-se de um adulto e uma criança totalmente diferente. Quanto à temperatura axilar, há uma diferença também. Se é acima de 37,7, medido na unidade, ela vai ter que tomar uma medicação, um paracetamol,
tá? Lógico, depois do médico indicado, uma consulta. Então, para nós adultos, isso não é febre, mas para eles são, né? E nós temos o termorregulação. A termorregulação, ela vai funcionar como? A termorregulação, ela consiste em manter o equilíbrio entre a perca e a produção de calor. O bebê, ele perde calor pela extremidade do corpo. Então, assim, o recém-nascido, ele perde muito calor. Então, um lugar frio, ele tem a tendência a perder calor. Ele não é igual nós, que a gente consegue estar no ambiente, estar com frio, mas permanecer quentinho. Ele não. As partes da extremidade, a mãozinha, o pezinho, tem a tendência a eliminar calor. Por isso que a mãe fala bem assim. Eu digo mãe assim, mães experientes, que já tiveram seus filhos. Coloca uma meia nessa criança, coloca um gorrinho, coloca a luvinha. Por quê? Porque ele perde calor pelas extremidades. Então elas já sábias, né, nessa jornada, nessa caminhada, elas falam isso. Muitos falam assim, mas aqui não tem caso de criança que pegue pneumonia por causa do ventilador, do ar-condicionado. Muitos. Muitos e muitos. Por quê? Aqui nós temos um problema de ser muito quente, daí de repente você está num frio, você está no calor, você está no frio. A criança não tem essa regulação que nós temos. E é por isso que nós temos que ter um cuidado. Porque criança pega pneumonia sim, e muito rápido. A gente tem a tendência a achar que é só no sul, só em lugares, né, chuvosos, essas coisas. Aqui sim. Então, coloca uma blusinha, não deixa o bebê na frente do ventilador, né, direto. Não deixa o bebê o dia inteiro no ar-condicionado, com o ar na cara do bebê, porque o pulmão dele está aprendendo a trabalhar, então é um perigo. E embrulhadinho. Tem aqueles mijãozinhos, né, de colocar tudo uma capãozinha, uma coisinha tão bonitinha, né? Então, coloca mijãozinho, não deixa ele sem. Os gastos, funções do gasto intestinal. Nós temos o primeiro cocôzinho, tá? E ele é meio esverdeado, né? Viscoso, né? Esse viscoso e esse verde escuro é por causa do líquido amniótico. Como a gente já falou no outro slide, o bebê ele engole esse líquido, porque nesse momento ele pode, porque é, né, renovado de 2 em 2 horas. Então, a primeira evacuação da criança é constituída por secreção do trato digestivo, da bile, né? Bile também é verde, e do líquido amniótico. Por isso, ele é aquele verde, né? E ruim para lavar, né? Porque parece que gruda na fralda ali, na roupa, né? E não sai por causa disso, por causa dessas substâncias, dessas secreções. E também contém um pouco de sangue, né, oculto, nada demais, nada que a gente tem que se apavorar, mas contém. Então, a criança só pode sair do hospital a partir da hora que ela fizer o cocô. Então, ela pode ter o primeiro cocôzinho dela, né, o primeiro 3 dias de nascido pode, é normal, né, que entre esses 3 dias ele faça o cocô. E ele só faz sair do hospital, da maternidade, enquanto ele fizer. A função renal. O recém-nascido pode perder até 10% do seu peso nos primeiros 15 dias de vida, por causa da evacuação e da diurese, do cocô e do xixi. Eles podem não urinar nas 12 e 24 horas de vida. Após esse período, urinam com frequência, de 6 a 10 vezes. Então, nos primeiros momentos ele saiu de lá e tá tranquilo. Ele vai fazer xixi entre 12 e 24 horas, é normal. Depois ele, e haja fralda, tá? Ele corresponde de 15 a 60 ml, tá? Por dia de xixi. Se não tava bom o xixi, né? Se não tava bom o cocô, você tem que trocar essa criança toda hora, tá? De 6 a 10 vezes, 12 vezes.
xixi por dia. Por isso que tem um chá de fralda, né? Porque haja fralda. Actirícia, tá? Actirícia vou tentar reduzir o máximo possível. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que aquele amarelão, aquela cor amarela igual do meu vestido aqui, fica, né, na pele, no tegumento, né, fica aquela coisa amarela. Isso se dá porque o fígado recém-nascido, ele se encontra imaturo. Ele ainda não sabe trabalhar. Então ele não consegue, ele não é capaz de metabolizar. E aí ele retém alguns pigmentos, né? Ele retém o que as células, né? E favorece o aumento do nível desse pigmento no sangue. Então por isso que o recém-nascido fica amarelinho. E a gente acha que esse amarelinho é uma coisa normal. É uma coisa normal, ele pode ou não ter sequelas. Então por isso que eu tenho que cuidar, né? Um pouquinho mais pra frente nós vamos falar por quê, como cuidar. Então, actirícia, né, que a gente chama, ela está relacionada à imaturidade do fígado que não sabe metabolizar, né, as células. Funções imunológicas. Nós sabemos que nos primeiros 3 meses, a vida, né, do bebezinho, quem dá essa imunidade, quem dá essa proteção é a mãe. Por isso que a gente fala que do aleitamento materno, que né, é o ideal, que essa mãe tem que fazer. Essa mãe seria, né, ideal que esse bebê se alimentasse, porque ele tem tudo, tem todas ali, proteína, né? É ideal, vitamina nesse momento para tomar. Então, quem vai dar as primeiras imunidades é o leite, é a mãe, vai passar, né? E as funções hepáticas. Como ocorre, né, o amarelão, ele pode ocorrer em 24 horas, a tirícia. O fígado fetal começa a armazenar ferro ainda no útero da mãe. Então, a mãe teve uma boa alimentação, a mãe ingeriu, né, o ferro durante a gravidez, então tá de boa. Nós também temos, no primeiro momento, a vitamina K, tá? Que ela previne de hemorragia. Então, o bebê, como ele não tem essa vitamina K ainda, ele toma na coxinha dele, né, na parte vasolateral, ele vai tomar essa vitamina K para ajudar na questão da hemorragia. O bebê, ele tem que dormir. Um recém-nascido, até os 2 meses, ele dorme de 12 a 18 horas. Então, ele tem que dormir, tá? Então, não é a tal história de deixar a criança dormir para sempre. Eu não posso esquecer que essa criança tem fome. E ela não vai sair falando, mamãe, quero comer, quero comer. Então, esse negócio de colocar o bebê para dormir lá a noite inteira e não dar leite para ele até os 2 meses, tá errado. Eu tenho que enfiar o bico no peito dele dormindo para que ele se alimente. E as funções neurológicas, o bebê ele nasce com tudo certinho, tudo bonitinho, os neurônios no cortex cerebral, beleza. E todo o processo sensorial. O que vai acontecer é que o motor, né, exceto os motor não está pronto ainda, que é o que nós vamos ver agora em reflexos, tá? Os primitivos. São os reflexos que o bebê vai dando e que só vai acontecer se ele for na consulta. Por isso que é muito importante levar esse bebê na consulta para que a médica avalie ele, né? Então, reflexos primitivos. Esses reflexos primitivos eu vou passar bem rapidão, tá? Por quê? Porque vocês têm uma tabela dentro da apostila de vocês e também nos slides que falam sobre isso, tá? Então, olha só, o primeiro nós vamos falar sobre o Moro. É até os 6 meses, tá? E é aquele sustinho que o bebê dá, que faz assim, né? Que ele tenta se equilibrar. E nós temos também a preensão de palmar, tá? Que é até os 2 meses, a partir do 8º mês,
é voluntário, ele faz porque ele quer, tá? E reflexões pautar, que é pro resto da vida. Tem até uma fotinha, depois vocês dão uma olhada. Tônico cervical é quando ele dá uma aumentadinha com a cabeça, né? Que ele fica com o pescocinho, né? Querendo se firmar. Nós também temos o reflexo de marcha, que você põe o bebezinho, ele vai igual, vai dando seus primeiros passinhos. A sucção, que é o sugar, né? O curvamento do tórax, do tronco, né? Dele querer se firmar, vai desaparecer mais ou menos lá pelos 4 semanas. Engatinhar espontaneamente desaparece por volta de 6 meses, tá? Ele fixa, vira, né? A gente chama de gatinhar, mas ele fica viradinho, de barriguinha pra cima e fica, né, só com o pescocinho. Então tem umas fotinhas ali pra vocês verem. E nós também temos o desenvolvimento da fala. O desenvolvimento da fala também é muito importante, né? Em relação à linguagem do bebê. Porque do 0 a 3 meses, ele tem a tendência a ouvir muito. Ele presta muito atenção, né? Você pode perceber que o chacoalho, né? A fala da mãe acalma ele. Ele começa a aprender a cuidar do seu ambiente, ele sabe qual é o seu ambiente, né? Ele não tem esse cuidado que nós temos hoje, mas ele já começa a se adaptar ao ambiente, ao som. Então, do 0 a 3 anos, prestar atenção ao som que acalmam com a voz da mãe, né? Chorando, gritando, dando gargalhada, ele faz muito isso. Dos 3 aos 6 meses, ele vai tentar imitar, gente. Ele começa a aprender a imitar o que a gente fala, né? Fazendo sons, como se estivesse conversando. Só que a gente não entende. A gente fala, né? Brinca até que eles estão falando japonês, chinês, que a gente não entende o que eles estão falando. De 7 a 12 meses, começam a falar as primeiras palavrinhas, né? Não, tchau e outras comuns, né? Papai, mamãe. De 12 a 18 meses, nós vamos ver eles começarem a fazer frases, tipo, frase não, palavras, 2 palavrinhas, né? Identificam parte do corpo, pessoas e brinquedos apontam, né? K, A, né? Eles já sabem apontar e já começam a querer saber o que eles realmente querem. 18 a 24 meses, eles falam frases com 2 e tem vocabulário, né? Pelo menos eles já estão falando 20 palavrinhas, tá? Eles já estão com essa facilidade de falar palavras, né? De ter esse cuidado com as palavras. De 2 a 3 anos, formam frases de 2 a 3 palavrinhas, frases mais longas, podem ser mal pronunciadas, eles já começam a sim, não, tá? E pode apresentar algum período de gaguejar, né? É nesse período que a gente fica em observação. A minha sobrinha, ela vai fazer 2 anos, a Isabel. E eu acho muito bonitinha, ela fala totole, o controle da televisão. Ela já tem essa dicção, tontole da televisão. Celular, ela fala celular. Ela assiste com a minha mãe o Rei Leão. Então ela vem e dá pra minha mãe filme pra mãe colocar. Então você começa a ver que ela vai se adaptando ao ambiente. Até 4 anos, ela pode ter dificuldades em pronunciar sons, né? R, L, né? Eles trocam muito algumas consoantes. E eles começam a inventar histórias, conversar sobre histórias, né? Que podem, histórias deles mesmos, né? Que eles acabam criando, falar com pedacinhos de pau, né? Junta um pauzinho aqui, conversa sozinho, compreende regras, você coloca regras, eles começam a compreender. E jogos simples, eles já começam a fazer isso, eles já começam a aprender a fazer isso.
Gente, essa foi a nossa segunda aula, tá? Se eu tô falando muito rápido, é que eu não quero deixar eles muito longo, né? Porque daí fica difícil vocês abaixarem, né? Por aí, onde vocês vão, celular, computador, então eu quero deixar eles mais curtinhos. Mais dúvida, tá? Pode me mandar, pode me chamar no particular, tá? Nós vamos para a nossa terceira aula, ok? Então, daqui a pouco a gente se fala novamente.